Muito bom dia a todos. Hoje nós vamos cuidar da live de número 26, que trata da ação civil ex delicto. Tá? É um assunto muito legal. Ficam meus cumprimentos aqui. Estamos então, pessoal, nos encaminhando para a página 653 do nosso livro. Ou seja, nós temos aqui 41 lives e estamos na de número 26. É uma live por capítulo. Também é uma forma de você estudar todo o processo penal. E aqueles que ainda não tiverem o contato com esses nossos encontros, não há problema. Está tudo salvo no nosso canal YouTube. Então eu convido a quem aqui estiver nos assistindo para ir lá no canal YouTube, se inscrever e se atualizar, tá certo? É só apertar lá o sininho, encontrar todos os vídeos, né, que nós expomos até agora, e está ordenado em dois eixos, um eixo dinâmico e um eixo estático, iniciando pelo eixo estático. Ontem, inclusive, nós estudamos a ação penal, né, ação penal, e foi um tema muito legal. Nós expusemos a justa causa. Então você sabe o que é justa causa, qual o seu conteúdo semântico, qual a função da justa causa, né? Essa é uma questão muito importante. Além disso, gente, nós estamos fazendo no início sempre, nós fazemos 3, 4 indagações, às vezes até mais, com o propósito de respondê-las, né? E aqui para a aula de hoje, que é sobre ação civil ex delito, que é um tema de direito processual civil dentro do Código de Processo Penal, nós elaboramos aqui 4 questões. Então vamos lá. Isso, ao final, nós desejamos responder a essas questões, tá joia? Lembrando aqui quem está chegando no nosso Instagram, né? Manda aquele coraçãozinho, manda um aviãozinho, convida os amigos. Nós estamos aqui fazendo a exposição, tanto pelo Instagram como pelo YouTube. Então, nosso abraço para o pessoal do Facebook, para o pessoal do YouTube, do Twitter, e vamos em frente, tá? O livro é esse, tá, gente? É um livro de abordagem única, porque submete todas as categorias da teoria do direito ao processo penal e vice-versa. Ou seja, a gente faz uma análise do que temos no processo penal à luz da teoria do direito e vice-versa. Aplicamos a teoria do direito ao processo penal. Isso dá uma potência formidável aí na hora de vocês estudarem e compreender as estruturas da disciplina, até com o propósito de economizar bytes de memória, tá certo? Bacana? Então, fica aí, nosso beijo a todos, tá? Então, as perguntas, pessoal. A primeira, quando se deve ingressar com a ação reparatória? Qual o momento para você entrar com a ação reparatória decorrente do cometimento de um delito, né? É sabido que para todo crime, para todo fato delituoso, corresponde um dever de indenizar, caso naturalmente exista o dano, né? Então, qual o momento de você entrar com ação reparatória ou ação civil ex delito? Nós vamos saber. Qual o papel do assistente do Ministério Público? O nosso ordenamento do sistema, ali pelos artigos 269 seguintes, trata do assistente do Ministério Público. Então, qual o papel desse assistente, né? O que ele deve fazer no processo com o objetivo de assegurar essa indenização? A outra questão que elaboramos aqui cuida da diferença, né? Qual que seria a diferença entre vitimologia e vitimodogmática? Já ouviram falar em vitimodogmática? Nós vamos saber qual a diferença, então, de vitimologia, qual a importância desse assunto para a ação civil ex delicto, tá? Ainda, gente, como ocorre a interdependência entre a ação civil e a ação penal? Ou seja, existe o que a gente denomina de subordinação temática, né? Subordinação temática do que é decidido no penal, que é prevalente, a respeito do que é decidido no civil, né? Que seria o dependente. Nem sempre há uma interdependência, mas vamos saber quando deve haver interdependência de uma maneira bem fulcral, né? A gente toca no assunto central aí para definir essas questões. E não vamos nos esquecer, né, o que é fundamental, não pode faltar, como é tradição das nossas lives, o nosso café, tá? Nosso cafezinho, tá, pessoal? Tá aqui. Né? Então, para quem ainda não pegou o seu café, eu preparei aqui o nosso, né?
trouxe um pouco mais. Sempre gostei, né, aliás, antes, quando criança, fazia a leitura, mas não tinha o café. Quando eu descobri que existia o café, já tinha os meus 17 anos, deu uma potência assim formidável. Então, para quem gostar do café, quem desejar, né, nós recomendamos também, embora não tenhamos a aptidão de ser nutricionista, é só uma experiência de leigo em relação ao que é o café, tá certo? Meu abraço aqui para o pessoal do Instagram, Maiana, Marcos, Matheus, está sempre aqui. Também a Eunice, tem aí os amigos que estão sempre presentes, né? Manda aquele coraçãozinho, é sempre legal essa interação, tá? A quem desejar fazer perguntas, pessoal, sobre o assunto, só é anotar aí nos comentários, tá joia? Então, coloca aí nos comentários. O pessoal do canal YouTube, do Instagram, coloca aí o que precisa responder. Se desejar também fazer perguntas depois mesmo da live, é só colocar, eu respondo todas, tá? E vamos em frente, né? Aí, aqui ontem, o pessoal estava perguntando sobre os meus livros, né? Aqui é só uma amostra de uma parte que eu deixo aqui, uma parte de casa, né? Mas nós temos, assim, livros também do trabalho, no gabinete, né? E vamos reunindo, né? E tem em outros lugares também. O que interessa é aquele que você está usando, assim, mais proximamente, é você ter perto de você para estudar, para pesquisar, né? E é isso aí, tá? Bacana? Eita, tá com Covid aí, Eunice? Como é que vocês estão, pessoal? Né? Vamos segurar a onda aí, né? Todo mundo se vacinando, esperar que a gente supere esse problema. Mas eu tomei a primeira vacina, né? Já, primeira vacina. Falta o reforço. Bacana, pessoal. Lembrando que a live, ela tem na sexta também. Então é sempre segunda, terça e sexta, né? A partir das 6. Então a gente expõe, né, a partir das 6. Vamos tratar na sexta-feira sobre jurisdição e competência. Mas é uma aula diferente, porque nós vamos tocar na estrutura. Se você dominar a estrutura, você vai encaixando os conteúdos e vai embora, entendeu? Então, sempre é essa metodologia. Tanto que a ênfase inicial foi a ênfase teórica, né? Então a gente expôs aqueles elementos teóricos. Poucos livros trazem algum elemento teórico, especialmente em relação à nulidade. A gente coloca a nulidade como eixo central e a nulidade no início do procedimento, né? Como se uma proposta para que a nulidade conste do início do Código de Processo Penal, tá certo? Bacana? Então vamos em frente, né, gente? Olha, o que é ação civil ex delito? Né? Primeira questão. É uma ação que tem disciplina civil, processual civil. Nada obstante, nós temos regras no Código de Processo Penal. Ali pelos artigos 63 e em diante, nós temos regras sobre ação civil ex delito. É uma ação civil, porém decorrente do fato típico, decorrente do crime, decorrente da infração penal. Crime ou contravenção, então, podem causar lesão. E caso deixem lesão, ela é passível de reparação. Então, ação civil ex delito, ação reparatória, ação decorrente da infração penal, tudo a mesma coisa. Se cuida de uma ação processual enquanto agir e uma ação material enquanto cobra o dever de indenizar. Bacana? Então, no Código Civil, nós temos ali os elementos que geram o dever de indenizar. São os elementos decorrentes da lei. A gente tem uma responsabilidade legal e uma responsabilidade contratual. No caso do crime, a responsabilidade decorre ex lege, né, em relação ao que a lei determina. E aí nós temos fato danoso, tá? Fato danoso, né? Então, a conduta, ela primeiro tem que haver a conduta atribuída a alguém e um dano. Então, eu posso separar o fato danoso, a conduta e o dano causado pelo crime. Então, se alguém, por exemplo, comete um homicídio, esse homicídio ele pode gerar o dever de indenizar, como de fato gera. Né? Geralmente, né? Se houver quem possa cobrar pelo homicídio, há um dever de indenizar. Então, geralmente tem ou a própria vítima, quando o homicídio é tentado, ou os seus sucessores,
quando o homicídio é consumado. Então temos aí o fato, a conduta, homicídio, né, matar alguém, e o dever de indenizar em relação ao dano provocado, que você causa um dano moral, um dano emergente, né? Há também um dano que pode ser material, a pessoa, por exemplo, deixa de reverter recursos para a sua família, e todos esses elementos são critérios para a fixação do valor do dano. Mas existe uma coisa muito importante, né, que é o nexo causal. Né? Então aqui eu até mencionei, fato danoso provocado pela conduta, mas quando eu vou tratar analiticamente o assunto, de maneira destrinçada o assunto, né, de maneira analítica, eu tenho conduta, eu tenho dano e eu tenho nexo causal. Bacana? Então nós temos aí a ação civil ex delicto. Essa ação, pessoal, ela pode ser de duas espécies. Eu tenho aquela, aí eu vou respondendo aqui a primeira pergunta que eu perguntei, falei, né? Qual o momento para se ajuizar a ação civil ex delicto? Né? Qual o instante? Bom, não tem um instante pré-definido, tá? Pode ser anteriormente à propositura da demanda, durante o seu curso ou mesmo após o trânsito em julgado. Mas com um detalhe, se for após o trânsito em julgado da ação penal condenatória, você tem ali um título executivo. Isso aqui é muito importante, porque você vai ingressar com ação civil ex delito executiva, de execução. Bacana? Então, você abrevia o processo de conhecimento. Você não vai ter o processo civil de conhecimento, né? Porque você já entra pedindo a fixação dos valores com o objetivo de que a pessoa pague, né? A pessoa é notificada, é citada para pagar o valor. Então já temos ali um título executivo judicial, né, que é a própria sentença penal condenatória transitada em julgado, só transitada em julgado. Quando eu não tenho isso, pode ser antes ou no curso da demanda penal o ajuizamento da ação civil ex delito de conhecimento. Então tenho aí, né, ação civil ex delito de conhecimento, né, quando você precisa então da fixação de uma certificação do que é devido, uma sentença penal cível, e só depois do trânsito dessa sentença é que se entra com o ingresso, né, que se ingressa com o cumprimento de sentença cível, tá? Aqui nosso abraço, tá, pessoal? Quem está chegando agora, essa é a live número 26, Flávia, Bruno, Antônio. A live número 26 trata da ação civil ex delicto, né? Nós estamos nos encaminhando para a parte analítica do curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito, publicado pela editora Noesis. Quem desejar estudar processo penal, tem o nosso curso completo lá, em termos de videoaula, no nosso canal YouTube. Então você encontra lá sequenciado do capítulo 1 até o de hoje, 26. Lembrando que são 41 capítulos, justamente porque o livro tem 41 capítulos. Bacana? Ótimo. Quem não se inscreveu ainda, está convidado a ir lá e se inscrever, certo? Quem não pegou café ainda dá tempo. Eu estou aqui com o meu, peguei café, água, para dar aquele pump, né, para a gente continuar estudando, tá? Então, gente, já especificamos aqui as duas espécies e já dissemos, olha, pode ser em qualquer momento. Agora tem um problema. Se você ingressa antes, tudo bem. Antes da ação penal condenatória, pode. Transitou em julgado, ótimo. Transitou em julgado a sentença cível, você já pode ingressar com ação executiva, com ação de cobrança dos valores, perfeito? Tranquilo, né? Porque você ingressou com ação ex delito de conhecimento, né? Ação ex civil, ex delito de conhecimento. Agora, uma situação diferente é se você tem em trâmite a ação penal condenatória e ainda não transitou em julgado e resolve ingressar com a ação cível. Aí aqui você pode ter uma relação de prejudicialidade, mas ao que nos parece, uma prejudicialidade facultativa, tá? E por que facultativa? Porque não é necessário que você suspenda a demanda penal ou a demanda cível com o objetivo de prevenir resultados conflitantes. É conveniente que se faça isso, mas não é obrigatório. Então, no nosso Código de Processo Penal, nós temos prejudicialidades que são obrigatórias, que vamos ver em questões de processos incidentes. E temos prejudicialidades facultativas. Parece de todo conveniente que nós não tenhamos decisões conflitantes. Por exemplo, uma ação civil negando a existência do fato, negando a indenização, e uma ação penal certificando a existência do fato e condenando o réu. Isso é inconveniente. Por isso que é interessante que, primeiro, seja julgada a demanda penal, porque ela tem prevalência sobre a demanda civil. Mas isso não é obrigatório, né? E a própria ação civil
tem tempo de suspensão limitado no tempo, né? Limitado no curso do espaço temporal, do aspecto temporal da demanda. Então, essa limitação, ela pode ensejar o trâmite simultâneo das duas ações. Então, as duas podem tramitar. E, ao final, nós podemos ter decisões conflitantes. E aqui surge formas de solver essas decisões conflitantes, né? Como eu vou resolver isso, tá? E temos, então, as ações rescisórias e as ações de revisão criminal, né? A ação de revisão criminal é a ação rescisória penal. A ação rescisória, stricto sensu, é aquela que está no Código de Processo Civil. Bacana? Então, para que servem? Servem para desconstituir coisa julgada. A ação de revisão criminal desconstitui condenação penal. Né? A ação rescisória civil desconstitui uma coisa julgada civil. Tem esse condão, esse efeito. Então, se ao final você tem duas decisões conflitantes, uma, por exemplo, afirmando o fato, outra negando, é possível que você ajuize ou revisão criminal, né, se foi a hipótese de condenação indevida, contrariamente ao que se disse lá no cível, ou ação rescisória, se for a hipótese inversa, né, de, por exemplo, uma absolvição no penal e uma condenação no cível. Então, nessas hipóteses, você pode tentar uniformizar as decisões a posteriori, com os instrumentos de ação de revisão criminal ou ação rescisória cível. Bacana? E aqui, gente, vem a questão mais importante para a gente começar a fazer as derivações nesse assunto, que é o problema do fato. A questão do fato é idêntica. Ou seja, o mesmo recorte de fato, a mesma conduta humana, ela pode receber recortes diversos. Então, se, por exemplo, você tem um furto, né, a pessoa subtraiu algo de outrem, né, ou se apropriou de algo indevidamente, isso é um fato humano. Essa apropriação pode ser enxergada, pode ser olhada, pode ser vista, ou sob a ótica civil, com o objetivo, por exemplo, de se pedir a restituição da coisa, ou o pagamento da indenização, por exemplo, né, ou pode ter o recorte penal, ou seja, se presente conduta típica, antijurídica e culpável, né, típica, antijurídica e culpável, você pode solicitar, na esfera penal, a incidência de uma condenação. Tá? Então, o mesmo aspecto de fato pode receber incidência de vários aspectos humanos. De repente, essa mesma conduta de furto pode ser enfrentada na seara administrativa. Então, a pessoa é um empregado doméstico, ou então é, por exemplo, um funcionário público e resolve furtar algo. Ele estará sujeito a várias incidências normativas. É a mesma conduta de fato. Tá? Existe até uma crítica a essa múltipla incidência de normas em relação ao mesmo fato no nosso sistema. O livro recomendável que nós sempre indicamos e tem sido pioneiro nesse assunto é o livro de Kate Saboia, Ne bis in idem, né? Porque na prática as pessoas elas podem sofrer sanções mais graves que outra. Por exemplo, se alguém é, além de político, um vereador, e exerce função administrativa, por exemplo, é também um funcionário público, ele pode sofrer 4 incidências normativas em relação ao mesmo fato. Então, o furto que ele comete, ele pode sofrer um processo, por exemplo, por quebra de decoro, ele pode sofrer uma sanção administrativa no trabalho dele, se ele, por exemplo, for um funcionário público, e ele pode ainda sofrer nas esferas cíveis e criminal, pagando a indenização e respondendo pelo crime do artigo 155. Então, uma pessoa como essa, ela vai sofrer 4 incidências normativas em relação ao mesmo fato. Isso é possível, as esferas são estanques. No entanto, quem, por exemplo, não tiver emprego, não tiver nenhuma atividade formal, ela só poderá sofrer em 2 esferas, na cível e na penal. Se ela não dispuser de recursos, naturalmente que ela não vai pagar nada no cível, né? Ela pode até ser condenada. Então, em razão dessa um tratamento que nos parece anti-isonômico, né, a Kate Saboia ela traz algumas propostas interessantes para a limitação dessas múltiplas incidências normativas que podem causar distorções no ponto de vista concreto. Então, o livro Ne bis in idem, até publicado pela Murmeniures, tá? Aqui nosso abraço, tá? Para a Adriana, para a Arabel, para todos que estão nos acompanhando aqui no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá certo?
E lembre de pegar o café, manda aquele coraçãozinho aqui, que é sempre bacana, o aceno, e também o aviãozinho para os amigos avisando que tem a live, tá joia? Lembrando que todas essas lives estão organizadas lá no nosso canal YouTube. E a partir de agora estamos tratando dos temas tradicionais que vocês encontram em todos os livros, né? Então encontram no nosso curso de Direito Processual Penal em Conformidade com a Teoria do Direito, editora Noesis, tá? Tem até uma promoção bacana aí na editora a respeito do livro e-book. Então, o e-book está com 50% de desconto, não, creio que ainda esteja vigente essa promoção. E, além disso, você tem condições de ter acesso aos vídeos que já foram pré-elaborados didaticamente para expor cada um desses assuntos no próprio livro. E também a live aqui conosco expondo essas questões, tá joia? Vamos em frente, pessoal. Olha, ainda sobre a ação civil ex delito, nós falamos da subordinação temática. Nós sabemos o que é subordinação temática, né? Foi uma das questões que eu elaborei aqui no início, né? 4 questões que a gente colocou no início para responder. Como que acontece a interdependência entre uma ação civil e uma ação penal? A ação penal condenatória e a ação civil ex delito. Como que se dá essa interdependência? Gente, primeira coisa, tá? Primeiro detalhe, a ação penal tem prevalência sobre a civil, ou seja, a esfera penal ela tem cognição mais aprofundada e mais metódica do que a civil, tá certo? Aqui temos perguntas já, né? A ação pode ser contra o Estado, é possível, tá? É possível quando for um crime cometido por um agente estatal. Então, as condutas cometidas pelo agente estatal, né, geralmente o agente não responde pessoalmente, né? Quem responde é o Estado. Então, a ação é promovida contra o Estado. Agora, o Estado tem como regra a ação regressiva contra o agente, para se ressarcir, né? Então, se é, por exemplo, um policial que comete um homicídio no exercício funcional, ele será processado penalmente e o Estado responderá pelo dano. E aqui existe uma controvérsia interessante, é se você pode incluir no polo passivo, junto com o Estado, o agente. Ou seja, se a responsabilidade seria solidária ou se seria uma responsabilidade subsidiária, né, no sentido de supletiva, né, posterior. Tá? Ou seja, se eles responderiam diretamente, imediatamente, ou se primeiro responde o Estado e em seguida responde o agente a título regressivo. Tá? Se vocês pegarem um livro clássico, como o do Celso Antônio Bandeira de Mello, ele sugere que os dois respondam diretamente. Agora, existem questões interessantes que podem dificultar a forma de você colocar os dois no polo passivo respondendo solidariamente. E qual é? É que a responsabilidade do Estado aí, civil, ela é objetiva. Enquanto a responsabilidade do agente depende de comprovação de culpa, subjetiva. Então, parece ser de todo inconveniente que você misture esses argumentos teóricos na petição inicial. Por isso que parece ser muito mais adequado que se acione primeiro o Estado objetivamente e, em seguida, o Estado peticione, fazendo a promoção, geralmente se chama isso de denunciação da lide, fazendo essa promoção com o objetivo de chamar para o processo, é um chamado em sentido amplo, né? Chamado de responsável, chamar para o processo o agente que cometeu o ilícito. Bacana? Respondi? Né? E essas questões são questões bem técnicas. Então, por exemplo, se eu vou solicitar uma indenização, eu tenho que definir, contornar bem o fundamento em que se baseia o pedido indenizatório. Então, se o fundamento é a responsabilidade objetiva, nos parece que é atécnico você misturar com os elementos subjetivos, né? Aí poderíamos até imaginar, não, você pode formular um pedido subsidiário, né? Primeiro se defina a responsabilidade do Estado, mas também que depois se defina a responsabilidade do agente. Em tese, seria possível. Agora, observem que você vai ampliar os limites objetivos da demanda. Isso se chama ampliação dos limites objetivos da demanda. Bacana? Tá? Se tiver dúvida ainda, pode colocar aqui, viu, gente? Então, pessoal, a demanda, né, para completar, ela tem aspecto subjetivo. Então, você aumenta os limites subjetivos quando você inclui Estado e o infrator, e o agente infrator. Então, aqui eu tenho elementos subjetivos. Agora, quando você coloca conteúdo,
para justificar teu pedido, esses são limites objetivos. Então você amplia os limites objetivos da demanda, né? Quando você pede, por exemplo, além da responsabilidade objetiva, a responsabilidade subjetiva. Aí voltando aqui para subordinação temática, tá, pessoal? Importante, né? Ou seja, a interdependência entre a ação penal e a ação civil em relação ao mesmo fato, considerando que o fato recebe recorte civil e recorte penal, o fato pode receber recorte civil e recorte penal, nós primeiro temos que definir que a jurisdição prevalente, né, a cognição exercida de maneira mais completa e exauriente é a cognição penal. Isso significa dizer que quando nós definimos questões penais, nós apreciamos com mais critério para poder condenar ou absolver alguém. Então, para você condenar alguém penalmente, você precisa de juízo de certeza. Você não admite, por exemplo, que exista confissão. Não pode haver confissão, né? Assim, a confissão sozinha, não. A confissão com outros elementos você pode até utilizar, mas a confissão não tem força para, por si só, definir uma condenação. Isso no civil é diferente, porque no civil você pode aceitar até o silêncio da pessoa para fins de condenar civilmente. Ou seja, no civil, se você não se manifestar, você é réu, não se manifestar, deixar passar o prazo, etc., isso é relevante para formar uma decisão contra você. No penal, esses elementos não podem ser usados com esse objetivo, né? No penal não tem como você utilizar a confissão sozinha, a ausência do réu, o silêncio para prejudicá-lo. Tá? É até proibido o silêncio, usar o silêncio para este fim, né? Seria proibido. Então, pessoal, o que nós temos é a prevalência da esfera penal em relação ao que se decide na esfera penal em relação ao que se decide na esfera civil sobre aquele mesmo fato. Então, daí nós temos as decisões com conteúdo peremptório, certo, em relação ao fato. Então, por exemplo, quando é que uma coisa julgada penal pode também fazer coisas julgadas no civil? Vocês sabem? Quando é uma coisa julgada penal, pode fazer também uma coisa julgada no civil. Nem sempre faz, tá certo? Por exemplo, se você lá no penal julga improcedente a condenação, né, o pedido condenatório, você julga improcedente, se baseando na insuficiência de provas, prova insuficiente, isso não impede que a mesma questão seja enfrentada no civil e a decisão seja inversa, ou seja uma decisão que condene a pessoa a ressarcir o dano. Por quê? Porque nem todo ilícito civil é ilícito penal. Por exemplo, um dano culposo não é crime no Código Penal, né? Não é. O Código Penal só prevê dano doloso, tá? Então você pode sim causar um dano a alguém, não ser condenado penalmente, mas ser condenado civilmente. Por outro lado, existem aquelas decisões peremptórias, certas, que a pessoa foi condenada, aí se for condenado, tem o dever de ressarcir, né? Isso torna certo o dever de ressarcir, se a pessoa for condenada, e se foi absolvido com motivos peremptórios, fortes, né? Motivos absolutos. Quais são? São aqueles em que se nega a autoria, então negou a autoria, a pessoa não cometeu crime, tá? Negativa de autoria. Ora, a negativa de autoria diz que a pessoa não concorreu para o fato. Então, se ela não concorreu para o fato penal, ela também não concorreu para o fato civil. Então, a negativa de autoria, enquanto absolvição penal, ela traz para você o argumento da coisa julgada civil também. Ou seja, a coisa julgada penal fará a coisa julgada civil. Alguns dizem, não impede a propositura da ação civil. Não é verdade, não impede, né? Ou seja, ainda que você tenha sido lá absolvido por negativa de autoria, alguém pode te resolver acionar indevidamente, mas pode. Então não impede o acionamento. Você pode entrar com ação civil. Agora, o que é que causa a negativa de autoria peremptória? Causa a possibilidade de você, se acionado indevidamente for, suscitar como preliminar coisa julgada. Ou seja, a coisa julgada penal é coisa julgada civil. E como resultado, deve a questão ser extinta sem resolução do mérito, né? Então, a coisa julgada penal baseada em negativa de autoria te otorga a possibilidade de afirmar em sede preliminar a coisa julgada civil. Bacana? Também, nesse mesmo sentido, é quando se diz inexistente o fato. Vejam, não é inexistente o crime.
Inexistência de crime é atipicidade. Mesma coisa, inexistente crime é atipicidade. O fato existiu, mas é atípico. Agora, quando você diz inexistente o fato, você subtrai a própria base de fato, a base fática, para incidência de qualquer norma, tanto penal quanto civil. Então, se você diz, olha, o fato inexistiu, ele não existiu nem para fins penais, nem para fins cíveis. E nesse caso, se a pessoa te aciona indevidamente, você também pode objetar coisa julgada. Bacana? É quando a coisa julgada penal também faz coisa julgada no cível. Então, já falei aqui duas, né? Inexistência do fato e negativa de autoria. Mas ainda temos outras, que são as excludentes. Tá? Então, inexistente o fato, inexistente a autoria, negada a autoria, ou ainda a presença de excludentes. Né? Excludentes de ilicitude. As excludentes de culpabilidade geralmente não impedem que você seja acionado no cível, mas as de ilicitude reais, sim. A ilicitude putativa, não. O que é ilicitude putativa? Excludente de ilicitude putativa. É quando você supõe que uma pessoa que é teu desafeto vai te agredir. Você se antecipa e mata aquela pessoa. Né? Observem que você matou indevidamente, embora supusesse que existia uma ação legítima. Nesse caso, você tem o dever de indenizar a família pela morte da pessoa que você matou indevidamente, ainda que seu desafeto. Por quê? Porque é uma excludente de ilicitude dita virtual, imaginária, né? Putativa. Então, são as discriminantes putativas previstas no Código. Mas, para as legítimas defesas reais, né, aquela que você agride a pessoa que veio te agredir, né, e repele a injusta agressão, aí essa faz coisa julgada no cível. Tá? A coisa julgada penal, absolutória, faz coisa julgada no cível também. A não ser que você atinja o terceiro inocente. Né? Aí o dever de indenizar nasce. Né? Aí você será acionado porque atingiu o terceiro inocente, terá direito de regresso contra a pessoa que veio te agredir. Você errou o alvo, por exemplo, aberractio ictus. Bacana? Certo? Então, essas questões aqui a gente refere subordinação temática, né? E que são bem importantes para a temática, para o tema, para o assunto de ação civil ex delicto. Mas vejam, nós temos outras questões que estão no entorno da ação civil ex delicto, tá? E aqui nós falamos na facultatividade, não obrigatoriedade, na facultatividade da suspensão da demanda civil enquanto se decide a penal. Né? E a suspensão da demanda civil vai se basear nas regras de direito processual civil. Tem um prazo lá. Mas isso não é obrigatório, é facultativo. Com o objetivo de quê? De se evitar a decisão conflitante. Aqui vai nosso abraço, viu, para Marcelo, Gustavo, Jetinha, Robson, tá? Quem tiver perguntas, pessoal, podem mandar aqui pelo Instagram, ou mesmo pelos comentários aqui do YouTube, eu estou acompanhando, né, o nosso YouTube. Bacana? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. As perguntas, né? Então, aqui, Moacir. Ação proposta diretamente contra o agente, quando deveria ser proposta em face do Estado, gera nulidade processual. Olha, Moacir, a nossa base para a afirmação de nulidade é a atipicidade. Então, se, por exemplo, essa ação ela foi aceita indevidamente, né, foi aceita indevidamente pelo juiz, a ação propriamente ela não é nula, porque a ação simplesmente é exercida. Mas a decisão que a aceitou, ela pode ser eivada de vício porque em descompasso com o ordenamento jurídico. Deveria ter sido acionado primeiro o Estado. Então, a nulificação será do ato que a recebeu e, por consequência, ela poderá ser extinta. Né? Aí você pode fazer isso por intermédio, por exemplo, de preliminar, de apelação, no caso de sentença. Digamos que tenha havido a sentença e tenha havido um desrespeito a uma regra de ordem pública. Então, a nulidade será a classificação do vício em razão daquele ato que foi recebido e que contaminou a sentença. E a aplicação da invalidação será tornar sem efeito aquele processo porque desrespeitou as regras do nosso ordenamento jurídico. Bacana? Aqui, Eunice, ilícito cometido por agente incondicional. O Estado tem responsabilidade aí, Eunice? Esse aí é um assunto difícil, né? Porque a questão toda, Eunice, a relação de causalidade tem esses problemas, tá? Um abraço aqui para Larissa, Nelson, Virgínia, viu?
nossa professora Arapiraca, TC. Então, gente, olha só, essa pergunta que a Eunice fez em relação ao apenado, que é liberado e de repente comete um crime, né? Foi até um caso agora que ficou famoso, o caso do Lázaro, né, que acabou sendo morto pelo próprio Estado, mas se o Estado teria responsabilidade? É possível que sim, mas depende muito da proximidade da conduta em relação ao dano, tá? E os tribunais já decidiram afirmando a responsabilidade do Estado em fato antigo, mas já decidiram um fato que aconteceu ali pelo tempo de 2000 a 2008, aproximadamente, tá? Então, afirmou-se que o Estado teria a responsabilidade de indenizar se identificado que a soltura foi um dos elementos causais para o dano. Mas é complicado, né? Porque você precisa demonstrar uma relação de proximidade. E nem sempre a pessoa que sai em livramento, ela cometeu o crime por causa dessa saída. Ou seja, nós temos uma sucessão de coisas que podem suceder na vida da gente e que você pode ou não cometer um crime, né? Pode ter sido um crime cometido porque ele estava lá no livramento condicional, de repente foi provocado por alguém e resolveu revidar e excedeu e cometeu um delito, né? Agora, quando a gente consegue identificar um nexo, uma relação de causalidade em relação à liberação e o crime, é possível a indenização, desde que esse nexo não esteja muito tênue, né? Não pode ser um nexo tênue, um nexo muito suave, tem que ser um nexo mais nítido, né? Então, lembrem disso, nós temos, em relação à fixação do dever de indenizar, a conduta, digamos que seja a conduta do Estado, o dano, houve conduta, houve o dano, mas o nexo causal, o liame, entre essa conduta de liberar a pessoa e a pessoa cometer um crime. Mas, naturalmente, que o Estado não responde assim de maneira aberta. É necessário que a gente tenha um indicativo mais preciso, tá? Respondi aí, pessoal? Uma pergunta importantíssima, inclusive, essa, viu, gente? Não é? Aqui o cafezinho já acabou, e de vocês? Separaram o café? Gente, lembrando que nós vamos ter aí uma live sexta-feira, tá? Aí vamos tratar de jurisdição e competência. É uma das questões mais difíceis, né? A gente olha assim no código, no texto da Constituição, aí tem lá, compete ao juiz federal julgar os crimes que relacionados, por exemplo, a disputa sobre o direito indígena. Isso parece tão simples, né? Aí quando você vai estudar, são vários detalhes que você tem que ficar atento, viu? Para não se equivocar na hora de fixar a competência. Até mesmo ficar atento à casuística, né, da jurisprudência, que muitas das vezes a nossa jurisprudência decide caso a caso, sabe? Decide caso a caso. Aí isso é um elemento que dificulta, né? Então, gente, olha, a outra questão em relação aqui que eu coloquei e me propus a responder no início. Qual o papel do assistente do Ministério Público? Tá? Olha, o assistente do Ministério Público, ele foi concebido com o objetivo de assegurar um título executivo, né? Ou seja, qual a atuação dele no processo, a sua atuação funcional? Seria assegurar uma condenação. Então, a coisa mudou um pouco, em termos de prática, para se pleitear que o assistente também possa pedir aumento de pena, né? Possa recorrer das decisões condenatórias para incrementar a pena. Então, isso foi uma mudança grande, mais recente. O assistente, então, na origem, ele se inseria no processo penal para quê? Com qual objetivo? Com o objetivo de assegurar uma indenização e, para isso, pleiteava simples condenação e não tinha legitimidade para pedir aumento de pena. Então, nós não poderíamos conceber o assistente intervindo no processo para recorrer pedindo prisão, né? Para recorrer solicitando a prisão ou contra uma absolvição, contra uma absolvição em relação a um fato que não dissesse respeito à indenização. Então, toda a atuação do assistente seria volvida para a indenização. Se o pleito condenatório dizia respeito a um crime que ele sofreu os efeitos, aí ele poderia solicitar essa modificação, né? Então, digamos, para explicar melhor, que no processo existem dois crimes conexos, e cada um com vítimas diversas, né? Então, o assistente não teria legitimidade para solicitar incremento de pena ou
ou mesmo uma condenação em relação à absolvição do crime que ele não tivesse sido vítima, né? Com a ampliação dos poderes do assistente, tudo isso tem sido objeto de modificação, a nosso ver, uma modificação equivocada, com o objetivo, por exemplo, de ampliar os poderes para pedir prisão preventiva, tá? Ampliar os poderes, pedir prisão preventiva. O assistente hoje tem essa legitimidade expressa no texto. Pedir aumento de pena, tá? Pedir, então, a piora da situação jurídica do imputado. A nosso ver, isso amplia a vindita dentro do processo. Se o processo tem o propósito de assegurar a paz, a presença do assistente com pedidos que vão além do pedido indenizatório, ela acaba ampliando essa vingança e dificultando o objetivo de paz, que é a colocação de um terceiro no processo para decidir, não terceiro imparcial, você não tem mais nada a ver. Então, o papel do assistente hoje, ele vai além de assegurar um título executivo, né? O papel do assistente hoje, na jurisprudência, tem sido entendido como também aquele propósito de prender a pessoa que contra ele cometeu um delito. Bacana? Então, pessoal do Ceará, o meu abraço, tá, gente? Lucas, Leidiana, Alice, abração, lembranças aí. Então, para aqueles que não sabem, a gente morou no Ceará 1 ano, né? Foi bacana. A gente lecionou na UVA, na Universidade Vale do Acaraú. Foi um período assim bem fértil para aprendizado. Bom, gente, olha, a outra questão, que é uma questão que vocês encontram em poucos livros, eu tomei de Maria Auxiliadora Minaim, que é uma professora da Bahia, ensinou para mim direito penal. Qual a diferença entre vitimologia e vitimodogmática? A vitimologia, pessoal, é essa colocação dos pontos de vista da vítima na interpretação do direito processual penal, mesmo na sua produção, né? Então, por exemplo, no artigo 59, é determinado que o juiz condicione a fixação da pena base ao comportamento da vítima. Isso faz parte da vitimologia, tá? Agora, por outro lado, a vitimodogmática, ela traz os elementos para o estudo da aplicação dessa norma, né? Então, quando eu, por exemplo, aplico o artigo 59, a partir daquela base textual, eu tenho vitimologia, né? Que é um campo relacionado à criminologia. A vítima dogmática, por sua vez, ela teria um estudo em relação aos pontos comuns já positivados para a aplicação da norma, né? Então, a dogmática, ela diz respeito a esses pontos comuns para a aplicação da norma. A vitimologia estaria fora do campo jurídico, né, para a produção do texto ou a forma como o juiz enxerga a aplicação daquele texto. Então, por exemplo, uma coisa relacionada à criminologia e até objeto de crítica é aquela postura preconceituosa de entender que a vítima pode contribuir para o crime de estupro, né? Então, isso é uma posição preconceituosa, criticada pela criminologia, criticada em relação a aspectos que estão relacionados à sociologia, criminologia e o campo mais específico, vitimologia. No entanto, quando eu encontro pontos comuns e digo, olha, nesse caso a vítima contribuiu, não no caso do estupro, mas, por exemplo, nos casos em que a vítima provocou, né, a pessoa, insultou a pessoa, e temos até texto positivado em relação a isso, por exemplo, para identificar a aplicação da cláusula de privilégio no crime de homicídio. Isso é vitimodogmática, né, que já está ali documentado. Então é uma distinção tênue, né? É como se a vitimodogmática estivesse no campo da ciência do direito. A vitimologia está no campo da criminologia. Bacana? Isso aí. Aí, gente, um abraço para Sérgio, tá? Lucas Veloso, Alcides do Ceará. Falei agora há pouco, viu, Alcides? Sobral. Teve aula comigo. Bacana demais. Então, gente, olha, as outras questões nós respondemos, né, que foi como ocorre a interdisciplinariedade entre a coisa julgada cível, subordinada, e a coisa julgada prevalente, que é a penal, né? Ou seja, você não está impedido de entrar com a ação civil, mas se entrar indevidamente com a ação civil, ela será extinta por acolhimento da coisa julgada, né? Ou seja, é uma causa impeditiva da sua tramitação válida e regular, né? É o que está relacionado à condição para o exercício da ação penal, que é conceituada pelo Afrânio Silva Jardim como originalidade. A ação há de ser original. Então, você não pode produzir uma ação civil idêntica à outra. No entanto,
Aqui nós temos uma ação civil, uma ação penal, que já apreciou as questões que estão inclusas na ação civil, né? Então, em razão disso, se aplica a originalidade da ação, porque a questão já foi deliberada, já foi dito, por exemplo, que a pessoa não é o autor, né, do fato. Certo? Aí, gente, para a gente encerrar, eu queria falar dos efeitos, né? Quais são os efeitos civis de uma sentença penal condenatória, né? Então, quais são os efeitos civis de uma sentença penal condenatória? Está ali pelos artigos 91, 92, e aqui nós temos algumas questões interessantes. Primeiro, perda de bens. Ora, se você está sujeito à perda de bens, por exemplo, adquiridos com proventos da infração, perdas de instrumento, em sede cautelar, que a gente estuda lá em questões e processos incidentes, em sede cautelar, será cabível sequestro. Então é diferente da reparação, a reparação do dano. Quando você entra com ação civil ex delito e quer reparar o dano, se você quiser assegurar valores para você de repente não ter a decisão condenatória frustrada, aí você ingressa com arresto prévio, né? O arresto. O sequestro, então, é quando o bem está ali submetido a um certo litígio. Aí nós temos aqui outros efeitos civis da sentença penal. É até um livro clássico do Araquém de Assis que trata sobre isso, né? Efeitos civis da sentença penal, um livro muito conhecido. O efeito civil pode ser, além da perda do bem, tá? Além da perda dos instrumentos da infração, do produto, existem formas de estimativa previstas no código hoje. Eu até tenho algumas reservas, porque para você estipular estimativas, você tem que descrever o percurso, né? O percurso do acréscimo patrimonial. Então, no nosso sistema hoje, existe a chamada perda alargada de bens, que nada mais é do que perda por estimativa. A pessoa que, por exemplo, não comprova o acréscimo patrimonial, existe a perda alargada, e cometeu um delito. Então, eu não tenho condições de comprovar o percurso, aí eu vou e faço uma estimativa para que ela possa perder bens pelo equivalente, né? Não apenas pelo equivalente, mas por estimativa, por uma espécie de arbitramento. Tá? Então, as consequências civis, elas podem ser patrimoniais, mas podem ser funcionais também, como, por exemplo, perda de cargo, perda de função. Está tudo ali no artigo 91 ao 92 do Código Penal, tá certo? Do Código Penal. Bacana? Então, gente, a gente está aqui com o nosso capítulo completo, né? Mencionamos aqui os tópicos da ação civil ex delito. O livro é esse, tá? É o que a gente está seguindo para explicá-lo, né? Curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito da editora Noeses. Eu queria saber se vocês têm dúvida ainda, né? As dúvidas podem colocar aqui, por favor. Né? Se tiverem dúvida, Matheus. Perda largada, o MP tem incumbência de demonstrá-la? Pois é, Matheus, eu penso que sim, viu? Não está claro no texto legal, não. No texto legal, é como se quisessem assegurar o ressarcimento, por exemplo, em relação ao que foi acrescido ao patrimônio de alguém, por presunção. Eu entendo que as presunções contra o imputado são incompatíveis com as regras de direito penal. Tá? Então, acho que isso é uma facilidade que está sendo atribuído ao Estado, enquanto Estado acusador, que é incompatível com a esfera criminal, esse tipo de facilidade. Né? E assim, a questão é que precisa ser demonstrado. A gente nunca vai conseguir demonstrar. É possível demonstrar, sim, se houver aprimoramento técnico, né? Se houver preparo, né? Preparo técnico. Então, o que não se pode é colocar nos ombros de alguém esse tipo de responsabilidade em face de uma ação penal ineficiente, uma ação penal mal elaborada, ou uma atuação penal estatal acusadora fraca. Né? Isso não pode. Então, o acusado vai ter que suportar tudo, né? Cai tudo nos ombros do acusado. Pensamos que não. Então,
é importante que o Estado se prepare, né, para ajuizar ações penais justas, né, processos penais justos, inclusive a título de ressarcimento, que é uma agressão muito grande, você tomar o patrimônio da pessoa e sem demonstrar os elementos que originaram aquela perda. Então, o Estado tem que evidenciar a conduta ilícita, né, e não para fim de responsabilizar assim quase que objetivamente o imputado. Bacana? Então o MP deve ter sim essa incumbência de demonstrar, tá certo? Fernando, Evandro, Cleane. Pessoal, então hoje era a nossa aula, tá certo? Eu quero agradecer aqui a presença de todos. Lembrando que sexta-feira tem mais. Nós estamos aqui também colocando tudo organizado no nosso canal YouTube. Vai lá, se inscreve. Tá bem legal, por capítulo. Para quem desejar ter o livro, é uma forma também de você potencializar esse aprendizado. Então, o livro está com um propósito bem didático, capítulos curtos, proposições mais curtas, tabelas para facilitar o acesso a conhecimentos que até então eram conhecimentos mais difíceis de você dominar. E o propósito é esse, é conferir técnica, teoria e domínio no processo penal. Bacana? Um abração, né? Abração para Adriano. O pessoal do Ceará está aqui em peso. Manda um abraço a todos. Erlan, Matheus de novo, Heloísa. E a gente vai encerrando, tá? Ótimo, então, pessoal. Um abraço.